a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. 2 Timóteo 1:12. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. 2 Timóteo 1:12. Diz assim a palavra do Senhor: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você pode glorificar o Senhor por essa palavra? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite por essa palavra? Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero nessa noite, com a permissão do Espírito Santo, trazer uma palavra para você sobre o preço da chamada. O preço da chamada. Querido, nessa minha introdução, para tirar a dúvida de alguém que pode estar com dúvida, eu não vou falar nada aqui que você não saiba, não vim aqui ensinar ninguém. Eu só quero te lembrar daquilo que a Bíblia diz a respeito da chamada de Deus para você. E antes, se alguém tiver alguma dúvida, fala assim: o irmão vai falar de preço, mas o preço não foi pago por Jesus na cruz? Uma pequena confusão aí. O preço que foi pago por Jesus é o preço do nosso pecado. Pecado, o preço foi pago. Quando o Senhor te chama, você às vezes paga o preço da chamada. Gostaria de te informar que se você ainda não pagou, você vai pagar o preço da sua chamada. Isso é normal. Eu vou fazer algumas considerações aqui sobre o preço da chamada, porque pode ser que alguém esteja passando por isso, ou que alguém tenha passado por isso, ou que alguém vá passar por isso, e vai servir para contribuir na sua vida, vai servir para contribuir durante a sua trajetória ministerial. Primeiro lugar, Deus não vai revelar para você todos os detalhes da trajetória da sua chamada. Aqui começa. Deus não vai revelar tudo, porque se Deus revelar tudo, pode acontecer duas coisas. Uma dessas duas: ou você desiste, ou você se acomoda. Se Deus revelar tudo para você, a sua trajetória toda ministerial, ou você vai desistir, porque você vai ver o que você vai precisar enfrentar, ou você vai se acomodar, porque você vai falar: bom, Deus está comigo, então não preciso fazer nada, que no final vai dar certo. Então, Deus vai trabalhar com o processo na trajetória da sua chamada e da minha, para nos aprimorar, nos fazer crescer, nos fazer avançar. Gênesis 12, Deus chega para Abraão e fala assim: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos seus pais, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não mostrou a terra para Abraão, Deus apenas deu um sinal. É isso que Deus faz comigo e com você no nosso ministério. Deus apenas te dá um sinal: você foi chamado, você foi vocacionado, está aqui o sinal. Dali para frente é dependência de Deus, porque Hebreus 11:8 diz que Abraão saiu sem saber para onde ia. Abraão não ouviu a voz de Deus e falou: Senhor, eu vou aqui pela Radial Leste, eu vou aqui por São Miguel, por onde que eu vou? Não, sai! E Abraão saiu sem saber para onde ia, porque Deus dá sinais. Você se lembra quando Elias estava passando por onde o profeta Eliseu estava? Até então não era profeta, mas Eliseu estava trabalhando, e qual foi o sinal de Deus para Eliseu? Elias pegou a capa e jogou sobre Eliseu, e Eliseu entendeu o sinal de Deus. Então, no ministério, na chamada que Deus tem para mim e para você, Ele se utiliza de sinais, Ele não revela tudo. Então, se nessa noite tiver alguém aqui perdido, no sentido da palavra, falando: eu não sei o que eu vou fazer, eu gostaria de te informar que eu também não. Porque Deus não revela tudo, meu querido irmão. É por isso que nós somos chamados para depender mais de Deus do que as ovelhas que nos ouvem, para depender mais do Senhor do que aqueles que nós abençoamos. Nós temos a dependência de Deus no nosso ministério, e isso vai nos aprimorar e fortalecer a nossa fé, para que nós prossigamos no nosso chamado. Diga amém. Segundo, eu e você, na nossa chamada, nós não podemos transferir o preço da chamada nossa para ninguém, para absolutamente ninguém. Vamos para o exemplo máximo da Bíblia por causa do tempo: Jesus Cristo. Jesus Cristo é o exemplo máximo da Bíblia em tudo: em servidão, em liderança. A prova é que Jesus Cristo sempre vivia rodeado de multidão. Jesus vivia rodeado de multidão, rodeado de povo. Jesus, ainda assim,
separou 12 apóstolos para ele. Jesus tinha vários discípulos e separou 12 apóstolos. Jesus estava, usando a linguagem hoje, bem assessorado. Só que Jesus não transferiu o preço como homem aqui na terra, daquilo que ele precisava pagar no ministério, para os 12, nem para os discípulos e nem para a multidão. Está lá em Mateus capítulo 26, Jesus está no Getsemane. Quando Jesus está no Getsemane, por mais que os 3 apóstolos tenham ficado mais próximos, na hora de pagar o preço, o Jesus que cura, o Jesus que fazia milagre, o Jesus que era usado pelo Pai, o Jesus que fazia tudo, na hora de pagar o preço, ele estava sozinho. Porque para pagar o preço você não pode envolver ninguém, é uma coisa sua com Deus. Será que às vezes nós não envolvemos a nossa família naquele preço que nós precisamos pagar? Será que nós não envolvemos pessoas que não têm muito a ver com o trabalhar individual? Entenda, trabalhar individual de Deus com cada um, porque Deus se relaciona de uma maneira para cada pessoa. Ele é um ser que te entende como pessoa, então ele se relaciona da sua maneira com você, e de uma maneira comigo, de outra maneira com você, de outra maneira com o pastor. Será que nós não estamos tentando transferir isso para a nossa família, por exemplo? Eu não posso aqui tentar, por exemplo, que a minha esposa pague o preço que eu preciso pagar pelo meu ministério. Não vai dar certo, irmão. Ela não vai ter a capacidade de lidar, ela não vai ter o amadurecimento necessário, ela não vai ter estrutura para aguentar. E como é que eu vou exigir dela aquilo que eu tenho que fazer? Como é que eu vou transferir essa responsabilidade que é minha? Então, nós não podemos transferir para ninguém o preço que nós precisamos pagar. E mais do que isso, quando nós estamos pagando o preço da nossa chamada, nós não podemos transparecer uma aparente derrota para ninguém. Escuta o que eu estou te falando. Nós não podemos transparecer uma aparente derrota para ninguém. Sabe por quê? Porque tem gente que você nem sabe que depende do teu ministério. Tem gente que você nem conhece que depende da tua chamada. Tem gente que você nem faz ideia que é abençoado através da tua vida, por causa do teu testemunho, por causa do teu jeito, por causa de uma palavra, por causa de uma conversa. Então, você não pode, entenda, demonstrar fraqueza ao ponto de as pessoas perceberem. Você quer Bíblia? Vamos lá. O apóstolo Paulo, já foi citado aqui, ele, no Atos capítulo 14, foi em Listra, Icônio e Derbe, 3 cidades. Nas 3 cidades o apóstolo Paulo apanhou, tomou pedrada, e na última dessas 3 cidades, ele foi jogado para fora da cidade. Ele se fingiu de morto para não morrer, é só você ler Atos capítulo 14, se fingiu de morto para não morrer, para pararem de apedrejar ele, jogaram ele para fora da cidade. O apóstolo Paulo estava sofrendo, irmão, pensa alguém tomar pedrada até ter que se fingir de morto para não morrer. Quando ele está caído fora da cidade, e ele percebe que os discípulos ficam em volta dele, está lá a partir do versículo 20 de Atos 14, ele percebe que os discípulos estão em volta dele. Diz a Bíblia no versículo 22, e Paulo confirmando o ânimo dos discípulos, porque convém que por muitas lutas se ergue o reino dos céus. O que isso significa? Paulo estava apedrejado, Paulo estava sofrendo, Paulo estava, pagando preço num alto nível. Na hora que ele vê as pessoas que espelhavam a fé nele, que tinham ele como referência, é como se ele se levantasse e falava: vamos embora, gente, é assim mesmo. Eu estou aqui apedrejado, mas Deus é maior. Eu estou aqui caído, mas Ele pode, eu posso vencer por Ele. Eu estou aqui, mas Ele pode mudar esse cenário. Ei, não transfira e não transpareça as suas dificuldades no seu ministério, porque você tem um Deus que te chamou, um Deus que te sustenta, um Deus que te faz avançar e um Deus que provê tudo para você. Segundo Reis capítulo 4, outro exemplo para você entender, para te provar na Bíblia. A sunamita. Você sabe a história? Teve um filho, o filho morreu, aí foi procurar o profeta Eliseu, porque o filho tinha morrido e o profeta havia profetizado que o filho, você conhece a história, iria nascer. Quando ela está indo falar com o profeta, chega Geazi no meio do caminho, sai correndo, e aí, está tudo bem? O que ela fala para ele? Vai tudo bem. Querido, Deus não joga a conversa fora, Deus não ia ocupar uma vírgula desse livro aqui com uma coisa que não tivesse serventia para a gente. Pode ter certeza do que eu estou te falando. É verdade. Se Deus colocou essa história na Bíblia, é para ensinar a mim e a você, que não é para todo mundo que você pode contar a luta que você está passando. Aqui começa. Porque às vezes a gente fala demais para pessoas que não podem resolver. Essa mulher, quando viu Geazi, ela falou: vai tudo bem, para você vai tudo bem. Quando ela vê o profeta
Eliseu, ela desaba. Fala: meu filho morreu, eu preciso de providência. Será que no seu ministério você tem contado com as pessoas certas? Será que na sua chamada você tem contado os seus problemas para pessoas chaves que podem resolver? Será que na dificuldade que você passa, você tem uma pessoa intercessora por você? Meu querido irmão, ela não está aqui porque ela está nos afazeres domésticos, mas eu posso falar para vocês, e ela vai confirmar quando ela estiver aqui. Se pergunte para ela: eu já perdi as contas. Em Cristo eu estou maldade, não posso mentir. Em Cristo eu digo a verdade, não minto. Eu já perdi as contas das vezes que eu acordei de madrugada com a Marcela com a mão na minha cabeça orando por mim. Eu já perdi as contas. Você tem alguém que intercede por você? Você tem alguém para te fortalecer? Você tem alguém para te segurar pela mão? Ah, irmão, eu não tenho ninguém. Então se apegue em Jesus, porque Ele está sempre com as mãos estendidas para você, meu querido. Olha Jesus em Marcos capítulo 6, a partir do versículo 31. Diz que eles estavam saindo da multidão, porque já estavam cansados, e pegaram um barco para chegar do outro lado. A multidão, como via que era Jesus que estava indo no barco, saiu, deu a volta e encontraram eles do outro lado. Nem descanso tinham, estavam cansados, estavam com fome. Diz a Bíblia que Jesus se encheu de íntima compaixão. Jesus exercia um ministério tão absurdo e avassalador na terra, que a Bíblia diz que nem todos os livros do mundo caberiam tudo que ele fez aqui. Ele estava cansado, ele estava moído, mas quando ele viu a multidão, como diz aí a linguagem lá fora, colocou o cansaço no bolso e vamos fazer, vamos servir o povo. Será que nós temos feito isso? Será que nós, como obreiros da casa do Senhor, eu estou me incluindo também, tá? A mensagem é para mim. Será que nós temos feito isso? Ou às vezes nós nos colocamos como prioridade e deixamos os mais fracos, os meninos, os novos na fé, à mercê de sei lá o que? É a nossa missão. Terceiro, não sou eu e nem você quem define o tempo do preço a ser pago. Porém, você vai ser sinalizado quando você estiver pagando. Olha Jesus, quando estava no Getsemane, ele orou 3 vezes. 3. E a oração de Jesus era a seguinte: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus foi sinalizado que ele estava pagando o preço, ele estava sozinho ali pagando o preço. Você vai ser sinalizado quando você estiver pagando o preço, porque o pecado, como eu disse na mensagem, se você pecar, Deus te perdoa, mas tem a consequência depois. Agora, a preço de chamada ministerial, você pode contar com Deus Todo-Poderoso, que Ele está com você. Deus enviou Jesus aqui para cumprir uma missão, e a prova disso é que no Getsemane Jesus foi servido, depois que ele suou sangue. Então, meu querido irmão, não se preocupe, você vai ser sinalizado quando você estiver pagando o preço, mas também creia que o Deus que te sustentou até aqui vai possibilitar que você avance no seu ministério. Quarto e penúltimo, pagar um preço da sua chamada não significa que você estará isento de aflições ou de angústias, mas significa que você terá vitória no final. Meu irmão, porque nós não somos isentos de aflições. Como eu acabei de dizer, Jesus no Getsemane, o suor dele se formou em sangue, agonia extrema, pressão psicológica em altíssimo nível, tudo bagunçado no emocional de Jesus, e ele pagou o preço sozinho. Só que existe uma coisa: ele cumpriu o propósito dele na terra, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Então, meu querido, vai ter vitória para você no final. Você pode passar por aflição no ministério, é verdade. Você pode passar por luta, você pode ter frustração, você pode até desanimar, você pode falar, não quero mais. E deixa eu te falar uma coisa aqui, experiência pessoal. Quanto mais você fala que não quer, você tem que ser, sabe o que eu estou falando? Fala, eu não quero fazer tal coisa. Parece que Deus fala, ah é? Você não quer? Agora mesmo que eu vou te usar. E vai. É assim, irmão. Porque você já é um vocacionado por Deus. Você já tem essa unção na sua vida. Então, a gente, como pessoas, obreiros da casa de Deus, passamos por aflições. Mas é a Bíblia que diz no Salmo 34, versículo 17, que os justos clamam e o Senhor os ouve e os livram de todas as suas angústias. O Salmo 34, versículo 7 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem
e os livra. No meio da aflição que você passar no seu ministério, creia, tem livramento para você. O Salmo 34, versículo 19 diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Meu filho, não tem diabo, não tem capeta, não tem seta do inferno, não tem palavra contrária, não tem obra de satanista, tem vitória no final. Continue e prossiga no seu ministério. Salmo 91, versículo 7, todo mundo aqui conhece: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olhará e contemplará a recompensa dos ímpios, porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua casa. Você é protegido pelo Deus que nunca dorme, pelo Deus de Israel. Ele é o seu Deus, creia nele e prossiga a sua marcha triunfante. Olha, o apóstolo Paulo disse nesse texto que nós lemos: por cuja causa padeço. Não é por cuja causa temos vitória, não. Por cuja causa padeço. Sabe quem está falando nesse texto aqui? Paulo. Sabe quem é Paulo? O homem que foi até o terceiro céu. Olha o nível. Alguém aqui já foi até o primeiro? Nem o primeiro eu fui, irmão. O cara foi no terceiro, está falando, por cuja causa eu padeço, mas eu não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Olha o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Eu anotei aqui para não esquecer. Quando eu leio esse texto, eu falo: Jesus, eu preciso ter fé. Jesus, eu preciso melhorar. Eu não estou nem engatinhando na fé ainda, quando eu leio isso aqui. Apóstolo Paulo, ele fala assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória muito excelente, não se atentando pelas coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Sabe qual que é a momentânea tribulação de Paulo? Eu vou falar para você. Na lei daquela época, uma pessoa poderia levar 40 chibatadas, sabe, com aquele pedaço de osso cravado? 40. Só que a malandragem, meu querido irmão, a corrupção já é antiga. Para eles poderem dar mais, bater mais na pessoa, quando eles odiavam muito, o que eles faziam? A lei permitia 40, então eles davam 39. Esperava para ver se estava vivo. Não morreu? Mais 39. Você sabe quantas quarentenas de chicotada o Paulo tomou? 5. 5 quarentenas de 39 no corpo. E esse cara está falando: a nossa leve e momentânea tribulação. Tem alguém aqui reclamando? Tem alguém aqui reclamando da luta, do problema? Acho que não, né? Vai dando glória a Deus aí, meu irmão. Quinto, vamos lá para encerrar. Por que nós pagamos o preço? Aqui está o sentido. Está aberto aí a 2 Timóteo 1, coloca o versículo 9, por favor. Diz assim: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Sabe por que você passa e por que você paga preço na sua chamada? Para a manifestação do propósito de Deus e da graça de Deus na sua vida. Manifestação do propósito de Deus e graça de Deus na sua vida. E como é que eu sei o propósito e como é que eu tenho a graça de Deus na minha vida? O versículo que nós lemos no começo da mensagem: por cuja causa padeço, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Paulo está dizendo o seguinte: eu tenho relacionamento com Deus, eu conheço o Deus que eu sirvo, eu sei o que Ele pode fazer, eu sei de onde Ele pode me livrar, eu sei que eu estou pagando preço, mas é Ele que me sustenta. É isso que Paulo está dizendo, meu querido irmão. Juízes capítulo 14 é um negócio interessante. Aliás, desculpa, Juízes capítulo 6, versículo 14, é um negócio interessante. Está lá Gideão, malhando trigo no lagar. Para você se andar um trigo, precisava de um lugar claro, precisava de uma, de luz, não estou aqui que tem essa história por conta do tempo. Mas lagar é um lugar escuro, difícil pra caramba para se andar um trigo. Gideão está lá, malhando trigo no lagar. O que o Senhor fala para Gideão? Varão valoroso. E no versículo 16 fala: vai nessa tua força.
Porque o propósito e a graça de Deus se manifesta na tua vida, no teu ministério, quando você não desiste por conta da adversidade, quando você enfrenta, quando você rompe, quando você avança. Creia que o Senhor está com você. Vai nessa tua força. Eu já falei aqui que Deus não joga a conversa fora na palavra dele. Se você pegar o capítulo 1 de Josué, 3 vezes, querido, para Deus falar uma coisa 3 vezes tem importância. Eu repito a sua mesma história várias vezes. Se eu conversar com você 10 minutos, eu vou repetir 10 vezes a mesma história para você. Deus não. Deus não joga a conversa fora. No capítulo 1 de Josué, durante 3 vezes Deus fala para Josué: seja forte, corajoso. Josué, seja forte, corajoso. Josué estava sucedendo Moisés, irmão, um homem que falava com Deus cara a cara. O cara estava com medo. Jesus fala 3 vezes para Josué: seja forte e corajoso. Talvez nessa noite essa palavra é rema para a tua vida. Você está pensando em desistir, você está pensando em fraquejar, você está pensando em parar, mas o Senhor está falando para você: seja forte, seja corajoso, avance e estabeleça o reino de Deus na terra. Aleluia! Meu querido irmão, olha o apóstolo Paulo, de novo ele, só tem ele aqui, eu preciso falar. Ele fala em Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13: eu sei estar abatido, eu sei ter em abundância. Porque no ministério, não é sempre que a gente vai estar no hype, usando uma linguagem de hoje, né? Vai estar no hype, vai estar tudo bem. Sei estar abatido, sei ter em abundância, os contrastes da vida. Em todas as coisas, em todas as maneiras, estou instruído. Ele sabe lidar, ele sabe se portar em cada uma delas, tanto a ter fartura, quanto a ter fome, tanto na bonança, quanto padecer necessidade. E Paulo conclui dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O seu ministério vai para frente, não é por conta da sua capacidade, não é por conta da sua força, não é por conta do seu jeito, não é porque você fala bem, não é porque você sabe mais que o outro, não. O seu ministério vai para frente por conta daquele que te fortalece, o Deus Todo-Poderoso que nunca perdeu uma batalha. Eu quero encerrar minha palavra declarando aqui em nome do Senhor Jesus, e eu peço permissão do pastor para colocar a igreja de pé. Querido, se você quiser receber, se você não quiser, tudo bem, mas se você quer receber, abra sua mão aqui. Quando eu acabar de falar, meu irmão, mas fecha, dá uma palavra aí com força. Eu recebo, é para mim, eu tomo posse, é para mim. Eu vou fazer algumas declarações aqui. Se você quer, você vai confirmando aí no seu ser. Eu quero declarar nessa noite, na autoridade da palavra e no poder do nome do Senhor Jesus, que você não vai parar. Você vai pagar o preço do seu ministério e vai continuar, porque Deus vai honrar o teu esforço em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que você vai atingir um nível no seu ministério, um patamar muito alto. Você vai ser usado para ganhar muitas pessoas para Cristo. Você vai ser usado para evangelizar muita gente. Você vai fazer a diferença onde você mora, aonde você trabalha, aonde você convive, aonde você interage, porque a mão de Deus estará sobre a sua vida, te dando uma nova dimensão de unção para a glória do nome dele. Quem recebe essa palavra? Meu querido, eu encerro dizendo o que diz Isaías, capítulo 41, versículo 10: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E encerro dizendo 1 Coríntios 15, 58: portanto, meus irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tem recompensa para você, tem recompensa para tua casa, tem recompensa para tua família, tem recompensa no seu ministério. Ei, seja fiel àquilo que Deus te entregou e se prepare. Vem um tempo de bênção, vem um tempo de vitória, vem um tempo de portas abertas, vem um tempo que Deus vai te